Pessoal, o que eu chamo de plano de viagem? Tá? Não confiem na sua memória. Tá? Então, esse plano de viagem pode ser da forma mais simples, pode ser numa folha de papel, A4, a caneta, pode ser numa planilha Excel, pode ser usando algum aplicativo de celular, um Notas da vida, um To-Do da vida, não importa a maneira, mas crie um planinho de viagem. O que é esse plano de viagem? É uma coisa simples que a gente vai ter o seguinte: o que eu preciso fazer e data para a conclusão daquilo. Tá? E para eu poder ir visitando. Porque a gente vai ver que para que o sucesso da viagem, né, não seja só uma questão de sorte, a gente vai ver que conforme a gente for avançando no planejamento aqui, vai surgindo um monte de lição de casa. Então, por exemplo, fala assim, nossa, puxa, eu descobri que a minha moto está com alienação no banco e eu preciso pedir a carta de autorização para a financeira. Depois eu vejo isso. E esquece. Em média, as financeiras demoram de 20 a 25 dias para te encaminhar essa autorização. O cara deixa, não anota, lembra, faltando 3 dias para a viagem, não dá mais tempo hábil, bau. Dançou. E outra, depois que o cara recebe essa carta da financeira ainda, ele tem que levar no cartório para fazer o apostilamento. Mais 3 a 4 dias. Então, por exemplo, eu estou aqui para onde vai. Nossa, a minha moto está alienada, eu preciso pedir a carta para o banco. Eu vou pegar essa folha de papel, o que quer que seja, e vou anotar. Pedir carta de autorização para a financeira. Pô, eu não quero correr risco, minha viagem é no dia, sei lá, 20 de setembro, até o dia 20 de agosto eu tenho que estar com isso resolvido. E vai anotando. Checklist simples, rápido, mas não deixe de anotar. Então, aqui, pessoal, essas coisas, como a apresentação vai ficar liberada para vocês, para a gente ganhar tempo, porque o tema é longo, eu não vou entrar aqui nos detalhes, né, mas, basicamente, quais são os documentos pessoais mais importantes que a gente tem que estar aí preocupado e antenado quando a gente vai fazer uma viagem, né? Mesmo dentro do Brasil, às vezes a gente vai viajar no Brasil e nem sabe que a nossa CNH está suspensa. E se a CNH está suspensa e a gente não sabe, a gente vai tranquilo porque a moto está segurada, mas se acontecer um acidente, o seguro não vai pagar. Você está com a carta cassada. Você não podia nem estar dirigindo. Tá? Então, a gente tem que ter um ponto de atenção em relação a documentações. Tá? Então, basicamente, passaporte, quando a gente fala de viagem para fora do Brasil. RG, tem países que aceitam o nosso RG, mas eu sempre recomendo ir com passaporte. O processo de aduana é mais rápido, tudo é mais tranquilo. A CNH. Aí a gente tem que ver se aquele país que a gente vai viajar aceita ou não a nossa CNH. Tá? Para a questão de CNH, pessoal, quando vocês tiverem essa dúvida se a nossa CNH é válida ou não, procurem na internet quais países são signatários do Acordo de Viena. Tá? Todos os países que são signatários desse Acordo de Viena, eles têm esse comum acordo, né, que rege uma série de regras sobre transportes, entre várias outras coisas, e nessa regra determina que a nossa CNH, que é o nosso documento que permite a gente dirigir aqui no Brasil, também é válido nesses países. Tá? Então, que nem, por exemplo, quando eu fui fazer aquela viagem na Europa, eu fui ver cada país daquele que eu fui viajar, se o país fazia parte do Acordo de Viena. Então, a Alemanha faz, eu rodei lá com a minha CNH, a França faz, o Chile faz, a Argentina faz, vários países. Tá? Então, faz parte do Acordo de Viena, é signatário, a nossa CNH é válida. Não faz parte do Acordo de Viena, então tem que se informar o que é preciso para poder pilotar nesse país aí, tá? Questão de vacinação. Pessoal, vacinação tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes você vai viajar para um país que o país exige vacina de febre amarela, por exemplo. Não adianta deixar para a última hora, porque você, para dar efeito à vacina, você tem que ter tomado, parece que 20 dias ou 30 dias antes da viagem. Então, não é só você ir tomar vacina, carimbar lá no Certificado Internacional de Vacinação, porque se eu tomar a vacina da febre amarela hoje
e for amanhã tentar entrar num país que exige, ele vai ver a data da vacina e não vai autorizar. Tá? Então, sempre tome muito cuidado. O que eu faço, pessoal? Tem um site do Portal Consular do Itamaraty, que é o site pertence, né, Portal Consular Itamaraty, pertence ao Ministério das Relações Exteriores, e lá você entra e você põe o país que você quer informações, por exemplo, você põe lá, Alemanha. Você vai ter ali já um monte de informações. Se a nossa CNH é válida ou não, se está exigindo alguma vacina naquele momento, se precisa de visto, não precisa de visto, um monte de informações. Que tipo de moeda. Então, você já consegue, de imediato, garimpar aí um monte de informações importantes aí. Então, a questão da moto, né? Verificar a documentação da moto, também é bastante importante. Tá? Verificar se o país exige seguros obrigatórios ou não. Tá? Então, só como exemplo, né, no Mercosul, qualquer país que faz parte do Mercosul, carta verde, no Chile, SOAPEX, no Peru, SOAT, e por aí vai. Tem alguns países que não exigem seguro obrigatório, e outros exigem. Tá? E como o nome diz, né, é obrigatório mesmo. Eu já tive vezes separado na Argentina, por policial, e ele não pediu CNH, não pediu o documento da moto, ele só pediu a carta verde. E se eu não tivesse, a moto seria apreendida. Tá? Então, fiquem muito atentos aí com os seguros obrigatórios. Tá? Seguros que não são obrigatórios, recomendáveis, Pessoal, seguro viagem que eu comentei, tá? Não façam uma viagem para fora sem seguro viagem. Eu falei, com 350, 400 reais, você contrata um baita seguro viagem, que vai dar uma cobertura muito boa. Então, não vale a pena fazer essa economia. Tá? E extensão do perímetro da moto. Então, aí, tem, por exemplo, que nem no meu seguro, da forma que eu fiz da Porto Seguro, quando eu vou olhar lá a cobertura do perímetro, está lá, Brasil e Mercosul e Chile. Então, quando eu viajo pela Argentina, Uruguai, Paraguai, qualquer país do Mercosul e Chile, eu não preciso contratar extensão de perímetro. Então, você vai lá no seu contrato de seguro, procura lá a cláusula de cobertura de perímetro e vê que áreas que cobre. De repente só cobre Brasil, fala com o corretor e fala, eu queria contratar uma extensão de perímetro porque eu vou para a Argentina, por exemplo, por X período. Na maioria das vezes, o valor, o custo é muito acessível e vale muito a pena. Tá? Detalhe, pessoal, até para não ter uma falsa ideia das coberturas, nem sempre a extensão de perímetro garante assistência 24 horas, tá? Então, não confunda as coisas. Então, a extensão de perímetro vai garantir o quê? Minha moto foi roubada lá fora, está coberta. Sofri um acidente, ferrou com a moto, ela está coberta. A moto foi acidentada lá na Argentina, tem que remover para o Brasil, a seguradora vai se virar. Agora, estou com a minha moto, fiz extensão de perímetro, minha moto quebrou. Dependendo da forma que você contrata a seguradora, não significa que você vai ligar lá, vai vir um guincho de pegar bonitinho, não. Tá? Cuidados com a saúde, pessoal. Tá? Então, dependendo de onde for viajar, eu já tive casos também reais de pessoas, um casal de amigo meu, que foram de moto para o Machu Picchu, saíram rodando daqui, atravessaram o Brasil, chegou lá em Cusco, no segundo dia, a esposa dele passando muito mal, chegou a ir para o hospital, muita falta de ar, muita dor de cabeça por causa da altitude, ficou internada 3 dias no hospital, não deu conta, e depois ela foi descobrir, né, que existe remédios para isso, né, que o pessoal tem um tal de Sorushi Pills. Então, pessoas que têm essa dificuldade, têm tratamentos que você consegue fazer de forma antecipada para lidar com esse mal de altitude. Tá? E ela perdeu a viagem. Ela não conseguia, não tinha mais condições, voltou de avião e o marido cancelou a viagem, não foram até Machu Picchu, fizeram nada e voltou embora. Por causa de um detalhe que talvez, se ela tivesse atentado, vou para uma região de altitude,
Altitude, as pessoas têm o problema do mal de altitude, falta de ar, dor de cabeça. Será que eu tenho, não tenho? Deixa eu procurar um médico, eu vou conversar. Por exemplo, região de altitude. Não é recomendável para mulher gestante. Não é que não pode, não é recomendável. O pessoal fala, vai uma gestante numa viagem de altitude, deserto do Atacama, Bolívia, Peru, tem que conversar com o médico dela antes. É perigoso. Olá, irmão. Abraço, obrigado. Tá joia. Então, é bastante importante, pessoal, a gente ficar antenado nisso. Tá? Dependendo da região que a gente vai, às vezes tem lugares que a gente viaja que é tranquilo, mas às vezes, vou para um lugar que é frio demais. Será que eu tenho que tomar algum cuidado? Vou para um lugar que é alto demais, seco demais, lugar de mata que pode ter animais, bichos perigosos, que eu posso ter alguma picada. Que cuidados eu preciso tomar? Então, às vezes, um pequeno detalhe que a gente negligencia, como aconteceu esse caso real de um casal de amigos que perdeu a viagem. Perdeu a viagem depois de não sei quantos dias pilotando até Cusco, a viagem foi abortada.